Saudações a todos, na paz de Cristo. Então, meus queridos, vamos discorrer, né, sobre alguns fatos, né, podemos dizer assim, porque sabemos nós que a ciência chamada arqueologia, ela tem atestado muitos fatos bíblicos, né? Vamos começar, então, mais começar do começo, então. O que que ocorre, amados? O que que ocorreu na realidade? Falando sobre o dilúvio, nós sabemos, por exemplo, que existem evidências de vida marinha nas montanhas mais altas, inclusive no Everest. Foram encontrados vestígios de vida marinha. Olha só que coisa. Vestígios de vida marinha. Então, é uma forte evidência de que houve uma grande inundação. Não é verdade? Inclusive, conta-se também, né, que um dos astronautas que chegaram na órbita da Terra, quando ele viu a Terra lá do espaço, diz o relato que ele imediatamente se voltou a Deus, se converteu a Deus. Provavelmente ele deveria ser um ateu, mas naquele momento ele se voltou a Deus. Ele creu em Deus, verdadeiramente. E este homem colocou no seu coração de encontrar a arca. Diz o relato bíblico que a arca, a arca da aliança, a arca de Noé, desculpe, ela parou do monte, ela encalhou, né, no monte Ararat, diz o relato bíblico. E realmente, pelo que se sabe, né, esta arca ela foi encontrada, né? Pessoas subiram aquele monte e acabaram por encontrando realmente a arca. E existem até fotos, né? Ou seja, essas coisas todas podem ser pesquisadas, né? Você pode ir atrás dessas coisas. E realmente a arca está lá, né? Ela parou, ela encalhou ali, não é verdade? Amém, querido? Então são coisas que podem ser pesquisadas, não é verdade? Então a arqueologia tem atestado muitos fatos bíblicos, muitos relatos bíblicos têm sido atestados pela arqueologia.
Inclusive até a existência de tantos fósseis, não é verdade? Existe um tal número de fósseis encontrados que já se disse que só realmente um dilúvio, uma quantidade de água muito grande, poderia ter fabricado tantos fósseis como são encontrados. Então se chegou a essa conclusão também, pela quantidade de fósseis que são encontrados. E isso só poderia acontecer se tivesse tido uma enxurrada muito grande, uma quantidade muito grande de água e sedimentos e etc. Né, queridos? Não fique só na minha palavra, corra atrás dessas coisas, não é verdade? Fósseis de dinossauros. A Bíblia, por exemplo, ela relata a existência de dinossauros. Você sabia disso? No livro de Jó, temos lá a descrição de dois grandes animais. No hebraico, né? O Behemoth e o Leviatã. A descrição do Behemoth seria igual à descrição de um. Se eu não me engano, é Diplodocus. Agora eu também. Puxa vida, agora não me vem à memória. Mas é aquele dinossauro enorme, aquele muito grande, o maior dinossauro que existiu, né? Se eu não me engano, é Diplodocus. Agora não me vem à memória, mas é aquele gigantesco mesmo, sabe? Então a característica, a descrição em Jó, chegamos a esse animal, esse dinossauro, né? Digamos ali a força da cauda, que é como se fosse um cedro, os ossos como tubos de bronze e etc, né? Chegamos bem perto a este grande dinossauro. E o Leviatã é a descrição de um dragão, não é verdade? É a descrição de um dragão, um animal também muito grande, com escamas, né? Todos muito próximos de répteis, de dinossauros. Então há descrição em Jó de dinossauros. E os estudiosos dizem que os dinossauros realmente conviveram com o ser humano, querido. Você acredita nisso? Que os dinossauros teriam convivido com seres humanos antes do dilúvio? Não é verdade, porque nós sabemos que antes do dilúvio existiam gigantes na Terra. Diz a palavra de Deus, em Gênesis 6, que existiam gigantes na Terra. Então o ser humano era de uma estatura maior. O próprio ser humano. E não só o ser humano, como todos os animais, as plantas, os insetos, toda a vida, ela era, ela tinha uma grande estatura, um tamanho grande, muito maior do que hoje. E foram encontrados, né, amados, muitos ossos de seres humanos muito grandes. Foram encontrados. Realmente, pesquise, veja. E os animais também. Nós temos o que é chamado de a megafauna. Megafauna. O que é a megafauna? São ossos, né, são fósseis de animais que encontramos hoje, só que de um tamanho muito grande, muito maior. Né? Ossos, por exemplo, de uma tartaruga, fósseis de uma tartaruga com o tamanho de um fusca. Um,
um veado, né, de um tamanho de 4 metros, de um elefante, né? Temos os mamutes, uma série de animais, a preguiça, né? Inúmeros animais que nós temos hoje, só que encontrado fósseis deles de um tamanho muito grande, não é verdade? E, e isso ocorreu devido às. Na verdade, era a parte atmosférica da Terra que era diferente antes do dilúvio, né? Era diferente, né? Amém? O que teria, né, feito a vida ter crescido mais do que o normal, segundo o relato bíblico, né, amados? Coisas que dá para explicar, coisas que há evidências disso, há evidências bíblicas e evidências científicas também, né? Encontrado pegadas enormes de seres humanos, existem pegadas de seres humanos junto com dinossauros, por exemplo, né? Isso é para quem acredita na criação, né, amados? O que eu estou falando é para atestar os relatos bíblicos. A ciência comprova os relatos bíblicos. Há evidências científicas dos relatos bíblicos, né? É aí que eu quero chegar. Amém? Glória a Deus, né, amados? Então, várias outras coisas, não é verdade? A própria história, né, a própria ciência, a história, né, tem comprovado vários relatos bíblicos históricos, vários relatos históricos bíblicos têm sido atestados pela ciência, pela história, pela própria história em si, né? Ela tem atestado, né, todos os relatos bíblicos e assim por diante, não é verdade? Amém, queridos? E assim nós podemos discorrer, né, sobre sobre coisas grandiosas que a Bíblia relata, né? Por exemplo, da terra e o sol ter parado, lá no relato de Josué, né? Que seria evidências, né? O que poderia ter causado isso é a aproximação de um planeta chamado Nibiru, né? Amém, queridos? Então, este planeta estaria associado a muitos eventos bíblicos. Este planeta Nibiru, que realmente, né, muitos chamam de teoria da conspiração, outros não, outros atestam, mas há evidências, né? Não pode passar desapercebido da existência desse astro intruso chamado Nibiru, né? Os sumérios já tinham relatado a aproximação desse planeta. Os sumérios já tinham descoberto até a existência de Plutão, para vocês terem uma ideia, né? Através da ciência deles, eles atestam a existência desse planeta, que estaria associado a vários acontecimentos bíblicos, dilúvio, né, entre vários outros, né, que eu já citei em Josué. Amém, queridos? Tá bom? Vamos até aqui, né? Nós vamos falar mais sobre esse assunto, então, né? Sobre essas coisas, vamos discorrer mais sobre essas coisas tremendas, maravilhosas, né? Para aqueles que, com certeza, muitos têm dificuldade, às vezes, em ter fé na palavra de Deus, nas escrituras, mas a ciência, a própria ciência está testando, queridos, né? Muitas coisas, muitas evidências, relatos, acontecimentos, né? E assim por diante. Tá bom? Amém? Que eu espero que o Senhor, nosso Deus esteja com todos, tá? E aí, glória a Deus, né? Você que, né, não, às vezes não,
tem dificuldade em crer nessas coisas, mas temos que pesquisar, né? E crer nas evidências. Existem evidências, né, queridos? Existem, tá? Vamos correr atrás e vamos estar falando sobre essas coisas, tá bom? Em nome de Jesus, tá bom? E glória a Deus. Que Deus abençoe você, tá bom? Tua família. Amém? E vamos levar em consideração todas essas coisas, não é verdade? Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.